Olá! Sabe, a gente passa a vida inteira tentando encontrar sentido nas coisas, né? No mundo, nos textos, até na gente mesmo. Pois é, hoje vamos mergulhar na história por trás dessa busca. Vamos falar de hermenêutica. Essa pergunta, como a gente entende um mundo que não foi a gente que criou? Uau, ela é a base de tudo. Não é só uma questão para filósofos, não. É algo que define a nossa experiência de estar vivo. É daqui que parte toda a nossa jornada de interpretação. E o nome, hermenêutica, já entrega o jogo. Vem de Hermes, o mensageiro dos deuses, aquele que fazia a ponte entre o divino e o humano. A hermenêutica faz a mesma coisa. Ela é essa ponte entre um texto, um símbolo, uma obra de arte e a nossa cabeça. É, no fundo, a arte de traduzir o significado. Tá, mas como essa arte de traduzir o significado evoluiu com o tempo? A história, olha, é bem mais surpreendente do que parece à primeira vista. Então, no comecinho de tudo, a hermenêutica era super prática. Pensa num manual de instruções mesmo. O objetivo era esse: decifrar textos difíceis, tipo textos sagrados, documentos da lei. Tinha um problema de compreensão, a hermenêutica vinha com a caixa de ferramentas para resolver. Simples, direto ao ponto. Só que aí, a coisa começa a ficar bem mais interessante. Alguém parou e pensou, peraí, e se entender não for só seguir regrinhas? E se for sobre se conectar com outra mente humana? E é aqui que tudo muda. A interpretação vira uma busca por conexão, um verdadeiro mergulho na cabeça de quem escreveu. Essa mudança de chave, essa nova perspectiva, é o que dá o pontapé inicial na hermenêutica como a gente conhece hoje, a hermenêutica moderna. E quem está no centro dessa virada? Como a gente vê aqui no material, é esse pensador, Friedrich Schleiermacher. Pode guardar esse nome. Foi ele quem basicamente virou o jogo e mudou a forma como a gente pensa sobre o que é compreender alguma coisa. A sacada dele foi genial. Para o Schleiermacher, o objetivo não era só entender o que as palavras diziam, era muito mais. Era tipo reconstruir o processo criativo, a vida mental do autor naquele momento em que ele escreveu. É quase uma viagem no tempo psicológica, sabe? Para fazer isso, ele propôs um método com duas frentes. Primeiro, a interpretação gramatical, que é entender a língua, as palavras, e depois, a interpretação psicológica, que é esse mergulho na mente do autor. E é aqui que ele introduz uma ideia fundamental, o tal do círculo hermenêutico. Parece complicado, mas a ideia é simples. Para entender uma parte do texto, você precisa ter uma ideia do todo. Mas, para entender o todo, precisa entender as partes. É esse vai e vem que vai construindo o significado. Aí, na esteira do Schleiermacher, veio outro pensador, o Wilhelm Dilthey. Ele pegou essa ideia e, basicamente, a expandiu para tudo que é humano. História, arte, cultura. Ele disse, olha, uma coisa é você explicar um fenômeno da natureza como a chuva. Outra, completamente diferente, é você compreender uma obra de arte ou um evento histórico. Para isso, não basta explicar, é preciso sentir, é preciso entender a experiência humana que está ali por trás. Mas se você acha que a revolução parou por aí, se prepara. A história da hermenêutica estava prestes a dar um giro de 180 graus. Uma virada tão radical que não ia mudar só o método, mas a pergunta central de tudo. E a mudança é simplesmente genial. A filosofia, por séculos, perguntava como a gente pode conhecer o mundo de forma objetiva. De repente, a pergunta muda completamente. Ela se volta para dentro e passa a ser o que significa ser um tipo de ser que se pergunta sobre o seu próprio ser. Percebe a diferença? A interpretação deixa de ser uma ferramenta para conhecer o mundo e passa a ser parte do que significa existir. E o nome por trás dessa revolução toda, como o material aponta, é Martin Heidegger. O que ele fez foi pegar aquele círculo hermenêutico do Schleiermacher e virá-lo do avesso. Deixou de ser só uma ferramenta de interpretação para virar algo muito, mas muito mais fundamental: a própria estrutura da nossa existência. A ideia do Heidegger é radical, para dizer o mínimo. Para ele, interpretar não é uma atividade que a gente escolhe fazer. Não é como decidir ler um livro. Não, a gente já está sempre interpretando, 24 horas por dia, simplesmente pelo fato de estarmos vivos. Compreender para ele é o nosso modo de fábrica, a maneira mais básica que a gente tem de existir no mundo. Então, aquele círculo hermenêutico não é mais um método. Ele é a própria estrutura do nosso ser aí no mundo, que era o termo que Heidegger usava, Dasein. É uma estrutura que ele chama de ontológica, ou seja, tem a ver com a natureza do nosso próprio ser. A gente sempre chega em qualquer situação já com um monte de pré-compreensões. Interpretar é basicamente o processo contínuo de viver dentro desse círculo.
Um aluno do Heidegger, o Gadamer, desenvolveu isso de uma forma muito bonita. Ele chamou de fusão de horizontes. Pensa assim, a compreensão é um diálogo. De um lado tem o nosso mundo, o nosso horizonte de experiências. Do outro tem o mundo do texto, o horizonte dele. Entender não é tentar apagar o nosso horizonte para entrar no do texto. É o contrário. É deixar que esses dois mundos conversem. E nessa fusão, um novo significado é criado. Ok, com essa base filosófica toda estabelecida de que interpretar é existir, a hermenêutica começou a olhar para um dos elementos mais ricos e poderosos da nossa experiência, o símbolo. E essa nova fase nos leva a Paul Ricoeur. Ele olhou com muita atenção para os símbolos e disse uma coisa-chave: o símbolo dá ao pensar. Ou seja, um símbolo não é só um sinal com um significado fixo. Não, ele é uma fonte inesgotável de sentido que nos convida a pensar, a ir muito além do óbvio. Ricoeur mostrou que os símbolos, especialmente os religiosos, funcionam em dois níveis. Pega o exemplo da água. No nível literal, óbvio, a água limpa a sujeira. Mas no nível simbólico, num ritual de batismo, por exemplo, a água significa purificação, renascimento, uma limpeza da alma. O símbolo consegue dizer uma coisa que as palavras sozinhas não dariam conta. E ele aplicou essa mesma lógica aos mitos. Para Ricoeur, mitos não são historinhas falsas ou ciência de gente antiga, de jeito nenhum. São narrativas simbólicas fundamentais que nos ajudam a organizar nossa existência. São as histórias que nos dão um lugar no universo, que tentam explicar a origem das coisas, o bem, o mal, o nosso propósito. Bom, depois de toda essa viagem, a gente chega à pergunta final. E daí? Por que essa história toda sobre interpretação é tão importante afinal? O que a gente viu foi uma evolução incrível, né? A hermenêutica começou como uma caixinha de ferramentas, passou a ser um jeito de entrar na mente do autor, virou a própria condição no nosso existir e, por fim, uma chave para decifrar os símbolos que nos cercam. É uma jornada sobre o que significa ser humano. E no final das contas, o ponto central é este: interpretar não é algo passivo que a gente só recebe. É um ato que nos transforma. Quando a gente se abre para um texto, para uma música, para um símbolo, a gente não está só descobrindo o mundo que ele oferece. A gente acaba redescobrindo o nosso próprio mundo. E, principalmente, a gente se redescobre. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. Interpretar, como a gente viu, não é coisa de filósofo trancado numa sala. É o que a gente faz todo dia, o tempo todo. Então a pergunta que fica é: quais são os símbolos, quais são as histórias que dão sentido e estruturam o nosso próprio mundo? Fica aí a reflexão.